A expectativa da Ponte para os 2 jogos consecutivos no Majestoso era de manter a boa fase e alcançar a parte de cima da tabela. Mas a realidade foi totalmente diferente. A derrota para o Tombense e o empate com o Juventude reaproximaram a Macaca da zona de rebaixamento. Agora, são somente 4 pontos de distância para a Chapecoense, equipe que abre o Z4 da Série B. Como tem 2 jogos em casa e a gente tem a força da nossa torcida, aqui poderia ser muito melhor do que foi. Apesar do mau momento da equipe na competição, a Ponte se apega nos últimos resultados conquistados distante do Majestoso. Contra Ituano e Avaí, a Macaca saiu de campo com os 3 pontos, vencendo as 2 partidas por 1-0. Olha, acho que a gente vem demonstrando a nossa força fora de casa também. A gente vem fazendo bons jogos. Conseguimos aí manter um padrão, um estilo de jogo, né? Que a gente consegue se defender bem ali, jogar bem fechadinho e jogando fora de casa. A gente sabe que o time que está jogando em casa acaba tendo que propor mais jogo, tem que sair mais para o jogo. Então a gente está conseguindo manter uma postura boa ali, que a gente está conseguindo fazer bons jogos. Então a gente procura, como a gente fez lá em Floripa contra o Avaí, a gente procura fazer um bom jogo agora também. Agora o confronto é direto. Hoje à noite, a Ponte enfrenta o CRB, que está somente uma posição abaixo da Macaca, mas ainda com um jogo a menos. Com certeza vai ser um jogo difícil, eles vão ter o apoio da torcida deles lá, mas como eu falei, a gente já demonstrou que a força aí do nosso grupo, a qualidade e do que a gente pode fazer também fora de casa. Então a gente vai lá, colocar nosso estilo de jogo, fazer o que o Felipe vem propondo para nós e quem sabe trazer pontos para Campinas. Com dificuldades para repetir a escalação dessa vez, Felipe Moreira não vai contar com nenhum desfalque por suspensão. Com o retorno de Matheus Jesus, o técnico vai ter quase força máxima para o duelo em Maceió. Mas o desgaste em algumas peças pode fazer com que o treinador altere novamente a equipe titular, principalmente no meio-campo. Felipinho, Amaral, Leonaldi, Ramon, Matheus Jesus e Elvis brigam por 3 posições no meio-campo. Sendo assim, uma provável Ponte pode ir a campo com Kaique França no gol, Mailton, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur na defesa. As dúvidas no meio-campo com Felipinho ou Amaral, Ramon ou Leonaldi e Matheus Jesus e Elvis. E fechando o ataque, Thales, Paulo Baia e Eliel ou André. CRB e Ponte se enfrentam às 7h da noite no estádio Rei Pelé. Bem, vamos debater a Ponte Preta. A Macaca pode virar o primeiro turno com uma pontuação muito boa. O ideal seria virar aí com 43 pontos. Para isso precisa de um empate, né? O jogo naturalmente é difícil. Mas o melhor dos mundos é virar com uma vitória, porque aí fica com uma gordurinha aí, porque os matemáticos trabalham com 45 pontos. A Ponte tem 22. Se virar com 25, aí é o melhor dos mundos. Mas para virar com 25 precisa de uma vitória contra o CRB. E aí, vocês estão trabalhando com a expectativa de quantos pontos? 23 também é bom? 23 é muito bom. Então, o empate seria um bom resultado. Nós estamos falando isso agora, né, CH, na Rádio Bandeirantes. Eu acho que, claro, a Ponte pode chegar lá, surpreender, mas a pressão do outro lado lá também está pesada, né? Pressão em cima do Daniel. O CRB teve 2 resultados negativos aí, situação complicada lá também. Então vai ser um jogo, para mim, na minha modesta opinião, que além da parte tática, técnica, vai envolver muito o emocional. Dos 2 lados, né? Porque a Ponte também precisa vencer, precisa de um bom resultado. A derrota realmente, aí vai trazer novamente aquela história, né? O próprio atleta, ele começa a desacreditar dele mesmo. Então isso aí é complicado. A Ponte teve uma recuperação, 3 vitórias consecutivas, né? Deu uma patinada aí em casa, de 6 pontos fez apenas 1, né? Então precisa voltar a pontuar. Claro que a vitória é importantíssima, seria maravilhoso uma vitória lá em Maceió. Agora, CH, eu acho que um empatezinho também não é descartável não, viu? Não. Pela circunstância do jogo, né? Não é, eu tô até abrindo a ficha técnica do jogo aqui, gente, eu vou explicar por que eu tô fazendo isso. Porque Batista, Gleger e telespectadores, eu tenho
uma preocupação muito grande, não sei se os amigos concordam comigo, mas eu tenho certeza que o jogo vai ser muito pesado e muito nervoso. E sabe por que eu estou abrindo a ficha técnica? Para ver quem vai apitar o jogo. Vai apitar Léo Simão Holanda do Ceará. Árbitro que não é um dos meus preferidos. É jogo, como disse o Gleger aqui, o CRB vem de 2 derrotas para 2 times da zona do rebaixamento, inclusive um coincidente, a Ponte também perdeu para o Tombense. Então, o clima em cima do Daniel, que ajudou o time a recuperar, o CRB estava muito pior do que está sem o Daniel, mas lá existe uma cobrança muito grande pelas rivalidades que tem ali na região, enfim, são todos problemas deles. Mas o CRB vive um momento terrível também, de muita cobrança. E é uma situação muito parecida, o trabalho do Daniel e a pressão que ele está vivendo com o trabalho do Felipe Moreira aqui. Então eu acredito, Batista, que além de tudo, da dificuldade técnica, do esquema de jogo, vai ser um jogo extremamente nervoso. Por isso a arbitragem, na minha opinião, hoje vai ter um fator determinante para controlar esse desespero dos dois. Esse árbitro não é o que expulsou o Matheus Jesus e o Jean? É o mesmo, né? É o mesmo. Olha, e é outro detalhe. A grande maioria das vezes que a Ponte tem problemas com cartão, com expulsão, é jogos fora de casa. Então tem que estar atento a isso também, pô. Começa com 11, termina com 11. Né? Independente do que aconteça no jogo, pô. Precisa avisar o Fábio Sanches. É, né? Fábio Sanches, né? O Matheus Jesus, então... Não adianta querer apitar o jogo, jogar com a boca. Apitar o jogo, querer ganhar na porrada. Não é assim, é no futebol, meu amigo. Agora, vamos tirar toda essa parte... Estava dando uma passada d'olhos só para vocês analisarem time do CRB. Vai. Guilherme Romão, adutor da coxa, está fora. E Mike, também com uma lesão muscular, está fora. Diogo Silva, Matheus Ribeiro, Anderson Conceição, Fábio Alemão e Edmar, fecha a defesa, meio campo com Falcão, Lucas Lima e João Paulo, e no ataque Renato, Rômulo ou Valoura e Anselmo Ramon. Esse é o provável time do Daniel Paulista para enfrentar a Macaca. Time experiente? Time experiente, o Gleger observou com precisão. Eu, apesar do mau momento, eu tenho o maior respeito pelo trabalho do Daniel Paulista. Se ele tem um treinador que conhece da nova geração, armar times, que tem muitos problemas técnicos, é o Daniel Paulista. Ele vai dar muito trabalho para a Ponte, mas a Ponte também vai ter que fazer seu jogo, tem muita gente voltando aí. Eu não sei o que o Felipe vai preparar para o jogo, se ele vai encher o meio campo de jogadores, ou vai colocar o quarto homem, tirar um atacante, se ele vai insistir com 3 atacantes, se o André começa o jogo, fica no banco. O Torres, o Igor Torres. O Igor Torres, porque o Thales não está bem, No meio campo ele põe o Elvis ou deixa o Elvis no banco? Como é que ele vai armar esse Leonaldo. time? Na lateral direita, por exemplo. O que ele vai fazer? Mailton jogou como titular, foi muito mal. Volta o Everton, Leonaldo no meio campo. Tira quem do meio para jogar o Leonaldo? Então eu não estarei surpreso, Felipinho também, viu? Se eu não estarei surpreso que ele coloque um quadrado de 4 jogadores marcadores, não põe o Elvis para jogar e acrescente o Leonaldo, sem tirar o Amaralzinho e sem tirar o Ramon Carvalho, com o Matheus Jesus voltando, não é? Eu jogaria mais protegido, Batista, jogando no contra-ataque. Já que a Ponte tem 3 velocistas na frente, eu colocaria de começo o Eliel e colocaria o Paulo Baia se tiver 4 no meio. Se ele não mudar o esquema com 2 extremas, eu coloco o André de começo, Gleger. Eu faço a mesma... Tem 2 dúvidas. 2 dúvidas? Só. Então fala o time aí e põe com as dúvidas, vai. Kaique França, Mailton, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur. Ok. Felipe Amaral, Ramon Carvalho e Elvis ou Matheus Jesus. Thales, Paulo Baia e André ou Eliel. Então as dúvidas são Elvis ou Matheus Jesus e André ou Eliel. Na entrevista coletiva, você está vendo aí na tela da Band. Tá ali, olha lá. Na entrevista coletiva, vocês vão se lembrar... Mas ali tem mais dúvidas, hein? Olha lá, ó. Felipinho ou Amaral. É porque tem mais Ramon ou Leonaldo. Né, tá colocando possibilidades, mas vai jogar o Amaral, tá? Tá. Então, na entrevista coletiva, vocês vão se lembrar, o Felipe Moreira disse que fez um planejamento com o André. Primeiro jogo contra o Avaí ia jogar um pouquinho, ia começar jogando a segunda partida contra a equipe do Tombense
E aí, o terceiro jogo ficaria de fora. O terceiro jogo foi Juventude. E depois, no próximo jogo, o André já estaria em condições de começar jogando. Então, tudo leva a crer de que o André vai começar jogando de acordo com a fala do treinador. Pela explicação, sim, né? Eu quero acrescentar uma coisa que eu acho que é determinante para a afirmação do que você está colocando. Para o André jogar, o meio-campo não pode ter 4 jogadores, porque ele não é jogador de velocidade. Então, se o André vai jogar, os 2 extremos vão jogar, galera. Vão jogar, concordo plenamente. Se os 2 extremos jogarem e o André jogar, o Elvis não vai para o jogo. Vai jogar o Matheus Jesus. Faz sentido, porque aí senão você fica com 2 homens por dentro lento, né? Isso, próximo do outro, um mais lento que o outro. Seria o André e o Elvis. Eu acho também, Batista, que ele vai jogar, o André vai começar jogando, diante dessas dúvidas aí. André e Matheus Jesus. O Elvis, para mim, também não vai jogar. No banco. Até no banco. Até pela essa colocação do CH, que eu acho muito pertinente. Porque, se ele vem com 2 homens abertos, quando você tem 2 linhas de 4, a Ponte ficaria com 2 homens à frente, André e Elvis. Ficaria lento, né? Não teria como. Como é que você vai jogar? Você pode ter uma estratégia de jogo de contra-ataque com 2 homens lentos, não faz o menor sentido. O Gleger está colocando uma situação que é verdadeira. O Gleger coloca a situação sem a bola. Sem a bola, os 2 mais avançados sempre, quando jogam juntos, são o centroavante e o meia. E o camisa 10. O André, no caso, e o Elvis. Agora, tem um problema maior do que tudo isso. Nós estamos falando de escolha de peças, de time titular, mas é a confiança ou a falta dela, que a Ponte não tem. E isso tem sido, principalmente, né, Gleger, nos ataques, na proporção de construção de jogada, um problema que o Felipe tem que resolver. Se defensivamente a Ponte está indo bem, ofensivamente o time precisa melhorar e muito. O jogo terá a transmissão de Roger Williams pela Rádio Bandeirantes. Você acompanha em FM 85.7 faixa estendida. E também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se não é assinante do canal, é de graça e você concorre a presentes.